todas as cartas que Deus mandou escrever para as igrejas, para cada uma delas Deus fez um elogio diferente, né? Ele faz as declarações, faz as reclamações que tem que fazer, mas para cada uma Deus fez um elogio diferente. Só que para a igreja dos últimos dias, Deus não teve elogios, só reclamações. Por que Deus não fez elogios e fez muitas reclamações? Porque a igreja que deveria estar mais forte, mais firmada, mais preparada, mais decidida, e não é. É a igreja que está um pouco relaxada, é a igreja que tem toda a verdade e não está sabendo como usar essa verdade. E aí é onde Deus faz as reclamações, né? No versículo 14, ele diz o seguinte. Apocalipse 14. É 3, 14. Apocalipse capítulo 3. 3, 14, 3. 3. Eu vou ensinar. Eu disse com 3. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve estas coisas. Diz o amém. Foi Jesus aqui falando, né? O amém que está falando aqui é Jesus. A testemunha fiel, foi destinada, né, essa carta escrita pelo amém, pela igreja, pela testemunha fiel, né, que é o próprio Jesus. É a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Uma referência aqui é o próprio Jesus, né? Quando a gente vê lá em João, no capítulo 1, ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E por isso que aqui nós temos: o anjo da igreja de Laodiceia escreve estas coisas, diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Aí o que é que ele escreveu, né? Vamos ver o que é que o anjo escreveu aqui, dizendo: conheço as tuas obras, que nem és morno, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. A primeira reclamação e a mais severa que Deus faz é que a igreja dos últimos dias, ela está uma igreja morna. É uma igreja que permanece, mas ela não é aquela igreja firmada nos compromissos. Não é aquela igreja relaxada que faz se der certo, não é. Ou é aquela igreja que não faz nada. A igreja que está aí, né, as traças comendo, não é. Tudo está indo mais ou menos. Mas Deus não gosta de coisas mais ou menos. Deus gosta de coisas certas, de compromissos fiéis, de compromissos verdadeiros. E o que Deus busca hoje é de homens e mulheres que tenham esse compromisso com Ele, fiel e verdadeiro. Que tenha a Deus em primeiro lugar. Eu estive estudando aqui alguns detalhes com relação a essa carta que o anjo escreveu à igreja de Laodiceia. E no versículo 14, Jesus se apresenta como sendo Ele o autor da criação, como sendo Ele o tudo. E quando sendo Ele o tudo, Ele se apresenta como uma testemunha fiel. Que testemunha é essa? A testemunha de que está vendo todas as coisas, que está observando, que está olhando, que está vendo como as coisas estão acontecendo. E Ele é a testemunha fiel. Lembra que quando João viu lá no trono de Deus aquela discussão, quem iria abrir o livro? Quem era que ia abrir o livro? E João olhou para toda a terra e não veio nenhuma pessoa só justa que pudesse abrir aquele livro. Ele começou a chorar desesperadamente.
até que apareceu a testemunha fiel, que era o próprio Jesus, que era digno, o Cordeiro de Deus, que era digno de abrir o livro, né? E ele se aliviou. Era esse próprio Jesus, ele se apresenta aqui como uma testemunha fiel. No versículo 15, ele diz que conhece as obras. Ele diz que conhece as nossas obras. Tens nome de que vive, mas está morto. Vocês são morno. Vocês nem são frio nem quente. Quem dera fosse frio, que eu podia esquentar vocês, né? Quem dera que vocês fossem quente, porque aí era um povo fiel, um povo, né, que estava pegando fogo, o povo estava levando a mensagem como deveria fazer. Mas não é. No versículo 17, no versículo 16, ele fala quem dera que fosse frio ou morno, né, ou quente, mas vocês são morno. E no versículo 17, ele fala o seguinte, que nós nos sentimos ricos e abastados. E parece que a gente não precisa de mais nada, essa riqueza é o suficiente. Que riqueza é essa que nós temos? Realmente nós somos ricos da palavra, ricos de conhecimento. Em nenhum momento da história da humanidade existiu um grupo religioso, nem que Deus levantou, nem que o homem levantou, que tivesse tanto conhecimento da história, da verdade e de tudo que é sobre Deus, como nossos tempos. Não existe. Os israelitas, eles conheciam muito profundamente os milagres de Deus, mas conhecimento do que estava ao redor deles, eles não tinham. E hoje nós olhamos os israelitas de cima, é como se nós estivéssemos olhando a história de cima, vendo tudo acontecendo, porque toda e qualquer informação que se precisa a respeito do povo de Israel, da história deles, nós conhecemos, temos todos os detalhes. Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, são livros assim extremamente ricos em informação a respeito do povo de Israel, a respeito dos hebreus, tudo, a respeito de José do Egito, tudo, a respeito da vivência do povo em Babilônia, tudo, nós sabemos tudo sobre eles, a respeito dos apóstolos, a respeito dos discípulos, do próprio Jesus, nós temos todo o conhecimento. Os israelitas, da história dos cativeiros, a história das guerras, eles não conheciam Jesus ainda. Eles não sabiam nada sobre Jesus, ou quase nada, senão aquilo que o santuário revelava. Há um Messias vindouro. Hoje nós temos as informações do santuário, temos informação do próprio Jesus, dos discípulos, derramamento do Espírito Santo, mas mesmo assim, nós ainda continuamos sendo uma igreja morna. Uma igreja morna. E aqui ele fala o seguinte, que nós nos sentimos ricos e abastados, dizendo, não precisamos de coisa alguma. E o interessante é que Jesus fala que nós somos pobres, cegos e nus. É brincadeira. A forma como Deus nos enxerga hoje é como somos homens pobres, com homens cegos que não enxergam o que está para acontecer. Não enxergamos direito o que está acontecendo ao nosso redor. E somos nus diante de Deus, porque não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. E a condição é triste, né? Você está cego, pobre, nu diante de Deus. No versículo 18, Jesus ele dá um conselho a cada um de nós. Qual é o conselho? Ele aconselha que nós cheguemos a Ele para comprarmos ouro puro, para nos tornarmos ricos. Ele aconselha que nós compramos vestes brancas, para que a gente possa sair da condição de nudez. E ele pede para que a gente compre colírio para limpar os nossos olhos. Por que ouro? Porque nós somos pobres. E o pobre, ele deixa de ser pobre quando ele tem riquezas. E o ouro simboliza riqueza. Por que vestes brancas? Vestes brancas porque são vestes puras, vestes limpas, que cobrem a nudez de qualquer um.
São roupas novas e brancas. E por que colírio? Porque a Bíblia diz que nós somos, além de pobre e além de nus, nós somos cegos. E esse colírio que a Bíblia está dizendo aqui, ele limpa os nossos olhos, nos faz enxergar a nossa própria condição. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Nós precisamos hoje buscar, acima de qualquer coisa, de qualquer riqueza, o poder do Espírito Santo, para que a gente possa enxergar a nossa real condição. Ellen White diz que a influência do Espírito Santo em nossas vidas, a influência não, o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas e a influência dos anjos é quem vai mudar a nossa condição espiritual. Quando existe pecado em nossas vidas, quando existem erros, os anjos não conseguem nos influenciar. E quando nós estamos trazendo traços do mundo para nossas vidas, o Espírito Santo não consegue trabalhar em nossos corações para que haja uma transformação. Para que a gente possa receber a transformação de condição, de pobre a rico, de nus a vestidos e de cegos a pessoas que enxergam. Esse é um trabalho que quem faz é o Espírito Santo em nós. Então nós precisamos orar a Deus e pedir a Deus que a gente tenha sede, que a gente tenha fome do Espírito Santo, para que a gente possa buscar, porque a Bíblia diz que é para aquele que bate que a porta se abre, é para aquele que busca que encontra. Se nós não batemos a porta de Deus buscando o Espírito Santo, se nós não buscarmos dele, nós não teremos o Espírito Santo. E a gente só busca uma coisa quando a gente tem a necessidade. Eu sei que na casa de Chile tem comida, mas se eu não estou com fome, eu não vou buscar comida na casa de Chile. Para quê? Se eu não estou com fome, se em casa eu tenho comida. Mas se eu estou com fome, não tenho comida, e se eu sei que Chile tem comida e que ela me dá de bom grado, eu não vou na casa de alguém que não dá de bom grado, eu vou na casa de quem dá de bom grado. E a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abrirá. Aquele que busca, vai encontrar. Porque a Bíblia diz que Deus, que é o nosso Pai, Ele tem um sonho, um desejo de nos dar o Espírito Santo. Mas é preciso que a gente busque. Se a gente não buscar, nós não teremos. No versículo 19, ele fala uma coisa interessante. Ele disse que repreende e disciplina aqueles que ele ama. É por isso que muitas vezes a gente recebe repreensão de Deus. Muitas vezes a gente, através das dificuldades da vida, nós recebemos uma surrazinha. Através dos problemas que surgem ao nosso redor, a gente recebe uma repreensão de Deus. Porque às vezes a gente se sente rico e abastado, não precisa de coisa nenhuma, aí não busca a Deus da forma como precisa se buscar. Mas em meio a dificuldades, aos problemas de saúde, problemas financeiros, problemas na família, né? A gente sente a necessidade de buscar um Deus que é justo e fiel, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus que não perde batalhas. Tem uma música que eu gosto na versão do cantor Matheus Riso. Não sei se vocês conhecem aqui o Matheus Riso. O nome da música é Além do Céu Azul. Além do Rio Azul, desculpe. Além do Rio Azul. Deus usa alguns detalhes, inclusive no livro do Apocalipse, alguns detalhes de coisas que tem nos céus. Um rio cristalino, a árvore da vida, uma cidade toda construída em ouro. Os portais são 12, cada um de pérolas diferentes, as pedras mais famosas, palácios de marfim, o trono de Deus,
Uma árvore que a gente come, nem adoece, nem morre. E a gente sonha em estar lá nesse lugar. Naquela música diz, além do céu azul, do rio azul, está Jesus. E ali eu posso tocar no corpo dele, olhar nos olhos dele, conversar com ele, ouvir audivelmente a voz do nosso Deus, do nosso próprio Jesus. Ou seja, além da salvação, além do rio azul, além da cidade santa, nós precisamos sonhar, desejar e estar com Deus. E esse sonho e esse desejo precisa começar aqui. Porque se eu não sonhar em estar com Cristo aqui, se eu não sonhar em estar com Deus aqui, eu não vou conseguir obedecer. Não vou, de forma nenhuma. É por isso que ele diz, eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Porque a gente precisa sentir a necessidade de Deus. Em meio às dificuldades da vida, a gente precisa entender que é Deus que resolve a nossa situação. A gente vê tantos testemunhos na Bíblia de pessoas que confiaram em tudo, menos em Deus. O jovem rico que a gente estava comentando era um jovem que era escravo de uma lei, obedecia piamente o que aos olhos do homem, ao que os olhos da humanidade se consegue dizer é obediência. Mas ele escolheu, em vez de obedecer a Deus, em vez de sentir necessidade de Deus, ele sentia necessidade de ser rico. O dinheiro falava muito ao coração dele. Ele se apegou, confiou na riqueza e esqueceu do dono da riqueza. Ele se apegou à riqueza passageira e esqueceu de se apegar à riqueza eterna que não acaba, que a ferrugem não come, que o ferrugem não corrói nem a traça come. Esqueceu. Perdeu o que realmente era riqueza por aquilo que é terreno, que é passageiro, né? No versículo 20, ele diz que está à porta e bate. É um convite. Está chamando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, educadamente entrarei em sua casa, sentarei à mesa com ele, cearei com ele e ele ceará comigo. A gente não consegue botar para dentro das nossas portas o inimigo. Principalmente cear com ele. Cear significa partilhar momentos, partilhar conversas e inclusive a alimentação. O desejo de Jesus é que tudo da nossa vida seja partilhada com ele. A partir do momento que ele bate a porta, se a gente abrir, ele entra e ceia conosco, dando assim a transformação naquilo que nós necessitamos. No versículo 21, Jesus ele faz uma promessa. Que promessa é essa? É aquele que, ao ouvir a batida de Jesus à porta, ele abre e deixa que Jesus entre. E ele vai cear com ele. Esse vai se tornar um vencedor. Ele diz ao vencedor, eu daria a oportunidade de sentar comigo à mesa, de participar da cidade santa, de ver o rio azul, de comer da árvore da vida, sentar-se ao trono de Deus, ouvir do próprio Deus. Esse é para o vencedor, para aquele que deixar, aquele que buscar e aquele que deixar quando a resposta vier, abrir a porta. Eu acho interessante quando Ellen White diz o seguinte, ela diz que muitos buscam o poder do Espírito Santo no momento da necessidade,
Busca o encontro com Deus no momento da necessidade. Ela diz que na parábola lá do juiz, da mulher que importuna o juiz, né? Faça justiça, faça justiça, faça justiça. Eu não sei que eu não temo a Deus, não temo ao homem, não temo a ninguém. Deixa eu fazer justiça logo a essa mulher aqui. Que essa me importuna bater na porta, né? Não é que Deus se incomoda quando nós batemos a porta. Mas foi um conselho que Jesus fez ali. Foi uma comparação. Realmente Deus não tem a quem temer. Deus tem a quem temer? Não tem. Ele é dono de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Tudo está nas mãos dele. Ele não tem a quem temer. Nós somos como um faniscozinho aqui de areia, aparentemente sem valor. Mas quando a gente bate a porta de Deus, que a gente insiste, Deus espera para ver se é só um momento de necessidade ou se é um desejo. Se é um momento de necessidade, quando passa a dificuldade da vida, eu deixo de bater a porta. Mas se é uma vontade, se é um desejo, passa a dificuldade, agora eu passo a bater na porta de Deus para agradecer. Senhor, eu pedi, o Senhor me atendeu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me atendeu. Obrigado, Senhor. E ela disse que vai chegar um momento em que Deus sai do seu trono e agora Ele vem bater a minha porta para entrar. Se eu chamei na porta de Deus, Ele me atendeu. E quando Deus retornar para mim, será que eu vou abrir a porta para Ele? Será que eu estarei preparado para aceitar, para receber Jesus na minha vida? Como é que eu estou preparado para isso? Quando eu estiver preparado para receber o Espírito Santo e acontecer mudanças na minha vida. Mudanças na minha vida. Porque quando Deus chega na nossa casa, a gente não pode receber Ele de qualquer jeito. Pode? Não pode. Não pode. Eu tenho que jogar fora muitas coisas. Não, Jesus vai chegar, isso eu não posso deixar. Nossa, isso tem que jogar fora, isso não pode, Jesus não gosta disso. Né? Isso aqui, isso não pode ficar assim, Jesus não gosta disso, isso tem que ficar aqui. Jesus gosta assim. Né? A gente começa a pensar o que é que Jesus gosta e o que é que Jesus não gosta. Para receber Ele, nós precisamos ter convicção de que precisamos arrumar a casa. Em algum momento, queridos, o Espírito Santo vai ser derramado. E como está a nossa casa para receber o Espírito Santo? Precisamos preparar o terreno. Porque nós temos buscado, Senhor, por favor, me conserva. Está tão difícil aqui, Senhor. As coisas estão tão difíceis. São tantas dificuldades. São tantas coisas que me tomam tempo, que me chamam a atenção, que às vezes eu deixo de olhar para o Senhor. Mas, por favor, me ajude. Me ajude a arrumar a casa. Em um dado momento, essas orações serão atendidas. E o Espírito Santo vai ser derramado. Ele vai bater a porta. E quando ele bater a porta, é preciso que a casa esteja preparada para receber o Espírito Santo. No versículo 22, ele dá uma advertência, né? Ele fala algo bem interessante, que diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Então, a mensagem que foi trazida para a igreja dos últimos dias é para ser ouvida e observada. Porque é algo que nós precisamos, é do poder do Espírito Santo para resistirmos o dia mau. Porque vai chegar. Porque vai chegar. Pode ter certeza.
Eu estava falando lá no acampamento para os desbravadores. Eu disse, desbravadores, vocês não têm os de 10 anos, que os pais não são adventistas, os que têm 12 anos, que têm 13 anos, que vêm de lares, que não são cristãos, que não temem a Deus. Para você ensinar do zero é muito difícil. Mas eu falei para eles, eu fiz uma pregação falando acerca das dificuldades que os filhos de Deus terão nos últimos dias. E eu disse para eles, se vocês se prepararem, isso vai acontecer. Se vocês não se prepararem, vai acontecer do mesmo jeito. Se vocês estiverem prontos, a história vai continuar. E se vocês não estiverem prontos, a história também vai continuar. E essas coisas vão acontecer. E depende de cada um de nós a decisão de que lado estaremos. O que iremos fazer? O que iremos fazer com o conhecimento que temos? O que iremos fazer com isso aqui, com a palavra? O que iremos fazer com o nosso tempo? O que iremos fazer com as nossas decisões? O que iremos fazer com as pessoas que estão ao nosso redor? São decisões. Deus não faz por nós. Somos nós que temos que fazer. Que o Espírito Santo nos dê força. Que Ele nos prepare para aquele grande dia. Que a Bíblia diz que é grande e terrível dia do Senhor. E também a Bíblia diz que é dia de libertação, em que o leão da tribo de Judá vai se levantar para defender o seu povo. Para aqueles que têm temido a Deus e buscado o poder do Espírito Santo, libertação. Para aqueles que têm trazido a sua vida do jeito que gosta, do jeito que quer, relaxadamente. Grande e terrível dia do Senhor. Dia de destruição, não é de libertação. E a nossa vida está em nossas mãos. Nós que decidimos o que iremos fazer com ela. Se com ou se sem Deus. A decisão é nossa. Que o Espírito Santo nos liberte, nos livre de nós mesmos. Não é nem das pessoas que estão ao nosso redor. Não é nem do maligno que virá aí a tentar. Mas que Ele nos liberte de nós mesmos, nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Que sejam eles santificados em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos